Bom, boa tarde a todas e a todos. Queria cumprimentar aqui toda a comunidade acadêmica, cumprimentar aqui meus colegas de docência, cumprimentar aqui os estudantes da universidade, cumprimentar também os nossos colegas servidores. Agradecer aqui o convite que foi feito pela diretoria da Dulce. Queria também aproveitar para cumprimentar os meus colegas e companheiros aqui do Coletivo Graúna, Professores por Educação Democrática, e dizer que é uma satisfação aqui estar na presença de representantes do corpo discente dessa universidade e dos nossos colegas servidores, para todos juntos debatermos sobre este programa que está sendo proposto aqui para as universidades federais, na verdade, para o sistema de ensino superior federal. Eu tenho aqui uma tarefa muito difícil, que é de tentar expor um pouco os principais eixos ou propostas do programa para vocês. O programa ele é extenso, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter acesso à minuta, né? Isso aqui é uma proposta de projeto de lei. Quem não tiver tido acesso ainda pode ter direto no portal do MEC, tem que fazer um cadastro, ou seja, colocar um login, uma senha, e aí, com login e senha, que eles permitem que vocês tenham acesso a essa minuta. Então, tem muita informação circulando sobre o programa para nós, fatores ou privatize-se, no sentido de estabelecer genericamente o que o programa tem como finalidade, mas a verdade está aqui nesse documento, e é sobre ela, digamos assim, que nós vamos falar aqui hoje, né? Em linhas gerais, eu posso dizer para vocês que o programa tem sido apresentado como um programa para resolver o problema do financiamento das universidades e institutos federais. O programa, no seu artigo 1º, diz que a finalidade não é exatamente essa. O programa fica instituído tendo por finalidade o fortalecimento da autonomia administrativa e financeira das instituições e institutos federais por meio de parceria com as organizações sociais e do fomento à captação de recursos próprios. Então, na verdade, não haverá o ingresso ou aporte de recursos orçamentários diretamente para a universidade. A proposta aqui não é o ingresso de orçamento adicional ou suplementar para as universidades. Na verdade, quando a proposta diz que esse programa vai ser feito mediante a realização de parceria com as organizações sociais, as organizações é que vão receber os fundos que vão ser aportados ao programa. Então, é um programa de financiamento das organizações sociais e, portanto, de entidades que, embora a lei diga que não tem finalidade lucrativa, como nós sabemos que o terceiro setor tem uma atuação desvirtuada aqui no Brasil, é financiamento para o próprio mercado. Então, não é financiamento para as universidades federais. O programa, quando a gente faz toda a leitura dele sobre os seus eixos principais, nós percebemos que ele é um programa que incorpora toda a lógica da eficiência de mercado para as universidades. Então, os eixos principais do programa são gestão, governança e empreendedorismo. Então, mais na frente, o programa vai explicar quais são as ações de empreendedorismo. Então, institutos como compliance, né? Governança corporativa, medição de gastos, aferição de metas, avaliação de desempenhos, que são próprios de um programa de governança e de compliance, que é aplicado para os mercados no intuito de estabelecer regras de ética para o mercado, e isso está sendo trazido, essa lógica de mercado está sendo trazida para dentro das universidades. Bom, no artigo 2º, o programa se propõe exatamente a isso. Ao aderir ao Futurice, e no artigo anterior a lei diz que essa adesão é voluntária, portanto, nós estamos aqui deliberando, né, creio eu, para ver o posicionamento da comunidade acadêmica pela adesão ou não, para que isso possa ser subsídio, né, para os conselhos superiores da administração da universidade. Bom, então, essa adesão é voluntária, mas, uma vez aderido ao programa, as instituições se comprometem a utilizar a organização social contratada para o suporte à execução das seguintes atividades: gestão, governança, empreendedorismo, pesquisa, inovação e internacionalização. Bom, eu só queria dizer para vocês, desde já,
que essas atividades que o programa está dizendo que nós vamos contratar com as organizações sociais são atividades fim da nossa universidade. O que é atividade fim? É a finalidade principal da universidade: pesquisa, extensão, internacionalização, gestão dos próprios recursos. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal disse que era constitucional a lei da terceirização para o mercado, autorizando a terceirização das atividades fins. Isso, inclusive, passou na reforma trabalhista, foi objeto de um questionamento no Supremo. O Supremo disse para o mercado que delegar não só as atividades meio, mas também as atividades fins era algo lícito, era algo constitucional. E só para a gente fazer aqui um esclarecimento do que é atividade meio e do que é atividade fim. Aqui na universidade, o que é que se considera atividade meio? São atividades auxiliares à atividade principal. Então, atividades de serviços de limpeza, de vigilância, atividades de manutenção de elevadores. Essas são atividades auxiliares e atividades meio. A lógica do mercado é a mesma. Atividade fim, no mercado, é o negócio principal. A atividade econômica e o processo produtivo. E, na universidade, é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, portanto, a lei, tanto a reforma trabalhista como a decisão do Supremo, só disseram que é possível a terceirização das atividades meio e fim no mercado. Essa lei não teve como objeto a terceirização das atividades fins para a administração pública. Então, desde já, nós temos uma inconstitucionalidade no programa Futurice, ou, enfim, privatize-se para nós, né? Que é justamente uma terceirização ilícita e inconstitucional de atividades fins da universidade para organizações sociais. Esse é o primeiro problema que nós verificamos no programa, desde já. Bom, o programa, em seguida, nos seus vários artigos, ele vai dizendo como é que vai acontecer essa terceirização ou delegação para as OS. Mas só para vocês terem ideia também. No artigo 3º, parágrafo 1º, a proposta da lei diz o seguinte, que esses contratos que vão ser firmados com as organizações sociais não vão passar nem por licitação. Ou seja, essas organizações sociais não vão passar por uma modalidade que foi criada em 2014, especificamente para se realizar uma disputa própria entre organizações do terceiro setor. Essa modalidade é intitulada chamamento público. Isso para resolver um problema que havia em licitação de entidades que não têm finalidade lucrativa, portanto, não pagam uma série de encargos tributários, concorrer em condições de igualdade com sociedades empresárias que pagam tributação. Quando chegava na proposta de preço, as entidades do terceiro setor sempre ganhavam as licitações porque eram mais competitivas no preço, porque não computavam seus encargos tributários, né? Então, se criou uma modalidade de licitação para dar uma igualdade de disputa. Quando se vai contratar o terceiro setor, a modalidade é outra, um chamamento público só para o terceiro setor. Pois bem, nós temos outro problema aqui no Futurice, que é contratar OS com a dispensa de uma modalidade específica que já foi criada e pensada apenas para as entidades do terceiro setor. Então, vai ser uma contratação sem licitação. Esse é outro grande problema. O interessante é que, muito recentemente, o Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade ajuizada há muitos anos atrás, há mais de uma década atrás, promovida pelo Partido dos Trabalhadores, acredito eu que PDT também participou da iniciativa legal, sobre a inconstitucionalidade da lei de criações das OS. As organizações sociais foram criadas no governo Fernando Henrique Cardoso, em 98. A ação foi ajuizada em 99 e o Supremo, mais de 10 anos depois, na verdade, 11 anos depois, julgou o processo e declarou que a lei de criação das OS é constitucional. Todavia, o Supremo ele decidiu o seguinte, é constitucional, mas tem que observar o regime jurídico da administração pública. Para a OS ser contratada, tem que ter licitação, portanto.
Então, o Supremo, né, que é o guardião da Constituição, que é quem dá a última palavra em termos de ordem jurídica, disse que a OS não pode ser contratada sem licitação pública. Então, é por isso que nós temos aqui um outro grande problema com relação ao Futurice. Eu vou apresentar aqui, pessoal, só os principais e mais graves, porque cada linha aqui é uma inconstitucionalidade, uma ilegalidade. Eu não posso tomar aqui muito tempo de vocês, que são 10 minutos, muito hercúleos para mim, né? Tá certo? Bom, eu vou dizer aqui o que é o artigo 4º. Espero que, se a minha linguagem não tiver sido plenamente entendida, pessoal, eu faço questão de ser entendida por todos, né? Nós vamos ter aí uma oportunidade. Quem tiver ficado com a dúvida, né, com relação aos termos jurídicos, por favor, me perguntem depois, tá? Na minha cabeça, eu estou sendo muito clara. Não sei se vocês estão, né, apreendendo as palavras desse jeito. O meu sentido é de esclarecer aqui esse programa para vocês. No artigo 4º, a lei diz o seguinte, a lei não, projeto de lei, competirá à organização social contratada apoiar a execução dos planos de ensino, pesquisa e extensão das universidades e institutos federais. Essa competência para apoio aos projetos de pesquisa da universidade, de ensino e de extensão, é para uma outra figura legal, que são as fundações de apoio, que nós já temos, inclusive, né? Então, nós temos um outro problema legal. As OS não são criadas para apoiar os projetos de ensino, pesquisa e extensão das universidades. A entidade legalmente constituída para isso são as fundações de apoio, que a universidade, inclusive, já tem. Bom, realizar o processo de gestão dos recursos relativos a investimentos em empreendedorismo, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Vejam que isso aqui, a lei não diz apoiar, a lei diz realizar o processo de gestão. Ou seja, a gestão dos recursos que vão vir a partir do Futurice não vai ser da universidade, vai ser da organização social contratada. Auxiliar na gestão patrimonial dos imóveis das instituições e institutos federais e exercer outras finalidades, né? Bom, no artigo 7º, e aqui, para mim, particularmente, é algo muito preocupante, o projeto de lei diz o seguinte: como forma de dar cumprimento ao contrato de gestão que vai ser firmado com as OS, a União poderá fomentar a organização social por meio de repasse de recursos orçamentários, permissão de uso de bens públicos e cessão de servidores. Ou seja, por uma análise, digamos assim, da essência do programa, nós sabemos, então, que a questão não foi para resolver o problema de investimento na universidade. Porque se a justificativa é de que o orçamento é curto, que é preciso controlar os gastos, como é que, ao mesmo tempo, sobre esse mesmo panorama de crise fiscal, a União vai repassar recursos orçamentários, não são só imóveis, são recursos orçamentários para as organizações sociais. Então, isso aqui, para mim, na minha análise, é uma burla à vinculação orçamentária e à obrigação constitucional que a União tem de manter as universidades como autarquias federais. Porque, vejam só, a universidade está recebendo cortes, né, contingenciamentos, mas, ao mesmo tempo, sob o argumento da crise fiscal, a União vai repassar recursos orçamentários para a organização social. Então, nós temos também um outro problema aqui, que, além de ser um problema constitucional, é um problema de discurso, né? É um discurso falacioso e um discurso que está se aparentando, quando nós vamos ler a própria lei, como um discurso também enganoso. Outro grande problema que eu analiso aqui é o artigo 9º, quando diz que o Ministério da Educação participará como cotista dos fundos de investimentos a serem selecionados mediante procedimento simplificado. Ou seja, a OS vai ser contratada sem licitação e o fundo de investimento no qual os recursos serão aplicados vão ser selecionados de forma simplificada. Eu sinto um cheiro de Paulo Guedes aqui, né? Certamente, né? Então, veja
que, além da dotação orçamentária, o Ministério da Educação vai participar como cotista do Fundo de Investimentos, né? Então, nós temos aqui provas cabais de burla ao orçamento das universidades, da autonomia universitária. O parágrafo 8º desse mesmo artigo diz que o Ministério da Educação fica autorizado a doar bens imobiliários para as organizações sociais. Então, vejam só, são recursos orçamentários, participação do Ministério da Educação como cotista nos fundos de investimentos e também doação de imóveis para as organizações sociais. Não é cessão, é doação. Cessão é algo que vai, mas volta. E a doação não, é algo que vai, a não ser que ela tenha sido com encargo e por prazo determinado. Aqui não tem nada disso dizendo que vai voltar. Então, aqui é uma doação que não vai voltar. Bom, no parágrafo 9 tem dizendo que as organizações sociais vão receber esses imóveis e vão receber os recursos e vão integralizar isso patrimonialmente na forma do fundo de investimento. Então, tudo isso vai para o fundo de investimento, que vai ser contratado de forma simplificada. Bom, no artigo 11, nós temos também outras grandes preocupações, né? No âmbito desse programa, as universidades e institutos federais vão contratar, com a parceria das organizações sociais, códigos de autorregulação reconhecidos pelo mercado. Então, o que é que significa isso aqui? As universidades têm poder normativo. Poder normativo são as resoluções, são as deliberações, são as instruções normativas, é o regimento interno da universidade. Tudo isso é poder normativo, tudo isso é um poder de autorregulação sobre si mesmo. A partir de agora, o que vai ser regulamentado dentro da universidade vão ser códigos de autorregulação reconhecidos pelo mercado. Isso aqui é um ataque à autonomia universitária e ao poder normativo das próprias universidades. As OS também vão participar do processo de avaliação da satisfação dos alunos com os professores e disciplinas. E vejam só, as organizações sociais também vão instalar ouvidoria dentro dela, organização social, para o recebimento de reclamações, denúncias e atendimentos a usuários. Então, veja só, a universidade, dentro de um poder que é típico do regime jurídico de direito público, que é algo que se chama poder disciplinar, que é típico de quem tem o poder hierárquico, né, para poder apurar infrações com base em denúncias, né, de alunos contra professores, ou o contrário, de professores contra alunos, né, para poder apurar realmente as infrações e tomar as devidas providências, né, apurando, abrindo processos de sindicância ou processos disciplinares propriamente ditos. Agora, as organizações sociais também vão ter o poder de instalar uma ouvidoria e processar esse tipo de reclamação. Ou seja, eu não sei aqui, porque o programa não esclarece, se a ouvidoria da universidade vai ser extinta e a ouvidoria vai ser canalizada unicamente nas organizações sociais. Então, isso aqui é uma transferência clara de uma finalidade essencial da universidade, de um poder que é próprio do serviço público para a gestão de uma organização social. Bom, mais para frente, no artigo 15, a proposta de lei diz o seguinte: as instituições federais participantes ficam autorizadas a conceder a pessoas físicas ou jurídicas o direito de nomear uma parte de um bem, móvel ou imóvel, de um local ou de um evento, com nomes de empresas, com nome de pessoas físicas, em troca de compensação financeira. O regime de universidades nos Estados Unidos chama isso aqui de naming rights, ou seja, uma empresa quer patrocinar um laboratório, quer botar uma placa, quer botar uma propaganda, um signo distintivo da sua marca, e a universidade vai cobrar por isso. E aí é uma forma de a universidade atrair investimentos privados, né? Eu estou imaginando aqui na minha faculdade de Direito a briga dos escritórios de advocacia por colocar os seus nomes em cada sala, né? E tudo isso aqui sem licitação, né? Então, em cada um, imagine aqui o que aconteceria dentro
É, enfim, cada um imagine aqui as suas problemáticas próprias, tá? Bom, no artigo 16, a proposta de lei diz o seguinte: admite-se a criação de uma sociedade de propósito específico por departamento nas universidades e institutos para administrar o lucro auferido para as instituições. Ou seja, a sociedade de propósito específico é uma figura que eu só conheço na lei de parcerias público-privadas, mas é uma sociedade empresária que, na lei das parcerias público-privadas, ela é criada para acompanhar a execução de uma obra pública. Então, esse raciocínio foi trazido para o programa para poder receber os recursos que, a partir de agora, nós, professores, vamos captar do mercado. E isso vai ser por cada departamento. Então, imaginem quantas empresas vão ser criadas dentro das universidades, né? A título de sociedade de propósito específico. Bom, também faz parte do programa alterar o nosso plano, né, que é a Lei 12.772, no tocante ao regime de dedicação exclusiva. Cuidado com isso aqui, meus colegas. Isso aqui é como o professor Carlos Montano chama de canto da sereia, né? Ou seja, o professor de dedicação exclusiva poderá ter ganhos econômicos resultantes da exploração do direito de propriedade intelectual. Ou seja, a ideia do programa também é que o professor seja remunerado, né, e seja titular de patentes decorrente das pesquisas que serão desenvolvidas. Essa lógica aqui, meus amigos, pode parecer interessante a priori, mas eu queria dizer para vocês que nem no mercado funciona dessa forma, tá? Um empregado contratado para desenvolver um software, para desenvolver uma determinada tecnologia no mercado, a patente é da empresa. A patente não é do indivíduo empregado profissional liberal, né? Então, na universidade, isso não pode funcionar de uma forma diferente. A patente é da universidade, né? Então, nós vemos aqui também um problema. Além das práticas de mercado, o futuro se quer impor práticas que não são sequer praticadas no mercado, né, aqui para as universidades. Isso é algo muito grave, né? Além do que, isso aqui vai criar, penso eu, e aqui é uma opinião pessoal que não é exatamente jurídica, vai criar uma desequiparação entre nós, né? Por quê? Porque não é todo professor que vai poder auferir ganhos econômicos com os seus inventos e as suas pesquisas. Então, nós vamos criar aqui, digamos assim, e, por favor, não deturpem as minhas palavras, elites entre nós, tá? Eu queria só ressaltar para vocês que o coração do serviço público é a igualdade, né? Nós já temos que conviver com desigualdades que são intoleráveis no sistema remuneratório dos servidores públicos, como é o caso da magistratura, como é o caso do Ministério Público, que recebem uma retribuição pecuniária semelhante a um CEO, já que nós estamos falando aqui de mercado, né? Então, são remunerações que não guardam o respeito à igualdade do serviço público, e essa mesma lógica de desigualdade vai ser instituída aqui entre nós. E eu imagino que isso vai acompanhar também, ou vai fomentar ainda mais a competitividade. Eu vou olhar para o meu colega do lado e vou dizer, nós estamos competindo, né? O que também não é uma lógica adequada ao serviço público, né? Então, para quem é professor de pós-graduação, sabe que essa competição já é muito acirrada entre nós, entre programas. Imaginem só com a possibilidade de ganhos diferenciados. Os professores das humanidades serão prejudicados porque, não sei se eu posso estar equivocada, mas nós temos menos possibilidades de obter patentes, né, diferentemente das áreas tecnológicas e da saúde nesse sentido aqui. Bom, colegas, nós temos também aqui uma preocupação muito grande, né, que é o que pode constituir esse fundo de investimento que vai ser criado para gerar essa autonomia financeira das universidades. Esse fundo ele vai ter como fonte de receita as seguintes naturezas: comercialização de bens e produtos, alienação de bens e direitos,
os direitos patrimoniais da universidade, como aluguéis sobre os próprios bens, a exploração da propriedade intelectual, matrículas e mensalidades dos alunos na pós-graduação lato sensu das universidades, tudo isso vai constituir esse fundo de investimento que vai ser gerido pelas organizações sociais, né? E, portanto, com apoio aí dos fundos que vão ser selecionados simplificadamente pelo mercado. Bom, e diferentemente da legislação das OS, que é a Lei 9.637, o Futures ou Privatize-se vai também fazer modificações na lei das OS para permitir que os conselheiros das organizações sociais possam receber remuneração. Então, aqui está o pulo do gato, né? Um dos pulos do gato, né? A minha análise que eu tenho, porque no curso de Direito, na minha atuação enquanto professora, eu pesquiso muito sobre Estado, sobre terceiro setor, sobre serviço público, sobre regime jurídico da administração pública. E a minha análise sobre o terceiro setor é que o terceiro setor aqui para o país já foi pensado com a lógica de um terceiro setor privatizado e capturado. Em alguns sistemas jurídicos, o terceiro setor funciona de uma forma interessante, apoiando as universidades, inclusive até em Harvard, o terceiro setor funciona lá apoiando e não capturando a gestão da universidade, né? Aqui para o Brasil, o terceiro setor, me parece, a volta de uma lógica antes da Constituição de 88. Antes de 88 não havia concurso público. O concurso público só surgiu como obrigação no artigo 37 da Constituição em 88. Então, o que é que havia antes de 88? Tem muito servidor aqui que se lembra disso. Os cargos no serviço público eram loteados, né, eram vendidos como cabide de empregos, e isso era aproveitado como moeda de troca nas eleições, né? Então, por isso que deputados e vereadores diziam: o INCRA é meu, né, a UFC é minha, né, em razão da lógica não, digamos assim, meritocrática no ingresso, né? Entendam, no ingresso mediante o concurso público. Após o concurso público, essa flexibilização do ingresso na administração pública, ela aconteceu por meio do terceiro setor. Porque as OS, elas só podem atuar, meus amigos, em 5 áreas: ensino, meio ambiente, apoio às atividades culturais, desenvolvimento científico e desenvolvimento tecnológico. Elas não foram criadas para capturar ou para substituir pessoal permanente na administração pública, como acontece aqui no Brasil, e como é a proposta do Futurice. Porque aqui também no programa está prevista a contratação de professores, servidores, sem concurso público. Bom, então, não sei se vocês conseguem entender, né? Eu espero que sim. A proposta do programa é burlar o regime jurídico administrativo, ou seja, acabar com a exigência do concurso público. E o que é mais interessante aqui, meus amigos, né? As despesas que a universidade tem com pessoal, elas entram dentro do limite de gastos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, que foi editada no ano de 2001. Olha o nome da lei: Lei de Responsabilidade Fiscal, lei para todo mundo ser responsável agora do ponto de vista fiscal, tem que ter limite de gastos. Então, tudo que é pago com servidor, com professor, entra dentro desse limite, que, no caso da União, é 60% da receita corrente líquida, não pode passar disso, né? O Tribunal de Contas da União decidiu que os gastos com os contratos de gestão das organizações sociais não entram nos limites de gastos com o pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, não existe limite para os gastos com as organizações sociais. Então, elas podem contratar servidores e professores, né, com valores ilimitados. As despesas não entram para o orçamento fiscal, não entram no teto da Lei de Responsabilidade Fiscal. E se o argumento é ser eficaz, né, adotar governança, adotar compliance, ser responsável do ponto de vista fiscal, como é que se contrata a OS que não está sujeita a limites legais e a controle, né? Isso aqui é muito contraditório, o discurso de defesa do programa e o projeto de lei, né? Aqui é que está a verdade do programa, gente, não está no discurso oficial, né?
Segundo, as auditorias que estão sendo realizadas pelo Tribunal de Contas da União, muito recentemente, todas elas têm apontado muitos desvios e fraudes nas contratações das organizações sociais no país inteiro, especialmente na área da saúde. A última auditoria, a mais grave de todas, eu diria a mais escandalosa de todas elas, envolveu o caso da saúde no estado do Maranhão. O Tribunal de Contas da União detectou que, no estado do Maranhão, o orçamento para pagamento dos contratos de gestão com as organizações sociais era superior do que o orçamento que o próprio estado do Maranhão tinha para a saúde. Como é que isso acontece? Superfaturamento na compra de medicamentos, na compra de insumos, porque não tem controle, pagamento de altos salários como moeda de troca, né? Salários altos, cabides de empregos, né? A organização social ela é utilizada para isso, ou seja, flexibilização total do regime jurídico de direito administrativo. Não tem licitação, não tem controle de despesas com pessoal, porque os limites não são regulados pela lei de responsabilidade fiscal, e não tem controle, digamos assim, do preço que é praticado por essas organizações sociais. Em suma, por isso que eu digo que a volta à situação pré-Constituição de 88. Né? A Constituição teve o espírito iluminista de controlar, né, digamos assim, a legitimidade do serviço público no sentido de instituir práticas mais republicanas. E o Futurice ele é um retrocesso nesse sentido, porque ele propõe uma flexibilização completa e absoluta desse regime jurídico administrativo para as universidades. Além de retirar completamente aqui, ao meu ver, a autonomia universitária, não só do ponto de vista do orçamento e a autonomia financeira, mas, sobretudo, no planejamento das nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão, e, inclusive, de apuração das falhas, eventuais faltas disciplinares que alunos, docentes e servidores poderão, eventualmente, cometer. A partir do privatize-se, tudo isso poderá ficar a cargo de uma entidade do mercado, e isso é um desvio de atividade e fim da universidade, que o Supremo Tribunal Federal disse que não é possível. Né? Então, são várias, do ponto de vista jurídico, são várias as inconstitucionalidades, são várias as ilegalidades. E aqui, só para encerrar, digamos assim, com um maior requinte de crueldade e de perversidade. Nas disposições transitórias do projeto de lei, as empresas do mercado que quiserem aportar recursos na universidade a partir do Futurice, elas vão poder deduzir todos esses aportes da sua tributação. Então, vai ser um convite, né, digamos assim, a um investimento, mas, vejam bem, o programa disse que esse investimento vai ser feito, mas não é na universidade, vai ser num fundo de investimento que vai ser gerido pela OS. Entendam bem isso, para não cair no canto da sereia. Tá? As universidades vão poder aportar recursos nas OSs, com a justificativa de estar apoiando projetos de extensão, inclusive pela Lei Rouanet, como programa que incentiva que a gente transforme os nossos projetos de extensão para captar recursos pela Lei Rouanet. E tudo isso vai ser poder deduzido da carga tributária das empresas. Nas disposições transitórias, a lei só fala o que pode ser deduzido, os percentuais que vão sair do imposto de renda de pessoa jurídica, da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, eu acredito que a leitura da lei, do ponto de vista jurídico, ela já deixa bem clara a que esse programa serve. Né? É um programa, na verdade, de tirar orçamento do Estado e repassar esse orçamento para o mercado. Né? Então, obrigado pela atenção aqui que vocês me dispensaram, e eu fico aqui à disposição para as dúvidas. Né?